Entendemos então que a percepção do que podemos chamar ídolo é muito mais abrangente e ultrapassa o conceito de que um ídolo é apenas uma estrutura construída pela mão humana, seja ela artística ou não, e que de alguma forma recebe culto ou se torna alvo de adoração, de louvor ou de algum tipo de manifestação religiosa e afetiva de agradecimento, gratidão, louvor ou aquilo que se vale. O ídolo, ao ultrapassar esse conceito, nos coloca numa zona desconfortável. Por quê? Porque se entendemos que o ídolo é uma imagem, nós então compreendemos que ao tirarmos o ídolo, não existe imagem, não existindo imagem, não existe idolatria. Mas quando o ídolo ultrapassa o conceito comum de que adoramos a uma imagem, logo a idolatria, e nós descobrimos que, de forma geral, qualquer comportamento ou hábito pode assumir o papel de ídolo, nós nos colocamos nessa situação desconfortável e que precisa ser compreendida. Por quê? Porque se o ídolo vai além de qualquer objeto imaterial de adoração, e ele pode ser reconhecido em hábito, comportamento, escolhas, desejos, anseios ou ideias, nós notamos que a idolatria está presente dentro da nossa rotina e em muitos momentos essa idolatria consegue ser camuflada através da palavra ou do conceito que a gente usa para hábitos e costumes. Ou seja, você repete sucessivamente uma determinada coisa e você justifica que aquilo é um hábito, um costume, logo aquilo não pode ser visto como idolatria. Mas todas as vezes que você abandona qualquer outra coisa, superestimando esse hábito ou esse costume em detrimento de qualquer outro elemento na sua vida, você pode vê-lo como um objeto de culto ou um ídolo. Pastor, mas eu não faço nem orações para essas coisas. Um ídolo não precisa de oração, um ídolo não precisa de canção, um ídolo não precisa nem de estrutura religiosa convencional. Um ídolo, ele precisa se tornar aquilo que a gente pode considerar prioritário ou mais valioso e que de alguma forma substitui ou transforma as outras coisas em secundárias. Nesse momento eu identifico um ídolo, porque o ídolo é visto como prioritário. E a ideia do ídolo é o quê? De alguma forma produzir indivíduos que sejam o espelho ou a manifestação corpórea daquele que é adorado. Sendo assim, um ídolo, ele pode ser, por exemplo, um indivíduo. Reis no período monárquico ou tiranos em alguns períodos da história, em alguns lugares do nosso globo, foram vistos como ídolos, seguindo o pressuposto que o indivíduo que o reconhecia como ídolo adota hábitos, costumes e gostos que se assemelham àquele que é adorado e tornam esses hábitos parte da sua rotina. Nesse momento ele se tornou um ídolo, porque ele se torna aquele que vai ser reproduzido, ou se torna aquele que é visto como referência. Estão comigo? Então a gente enxerga que ídolo pode ser qualquer coisa. E nessa noite a gente vai tratar de um ídolo que está de alguma forma envolvido em todas as seções da nossa vida, e a gente pode de alguma forma torná-lo o ídolo máximo dentro de todos os hábitos comuns, e a gente pode chamar de ordinários da nossa rotina, que é o sexo. Pode parecer algo não tão claro assim, porque o sexo é um ídolo, pastor, porque a pessoa é viciada em sexo? Não. O vício em sexo é apenas uma expressão. O sexo se torna um ídolo quando a vida do indivíduo gira em torno da ideia ou do ideal sexual. Seja ele o ato por si só, seja a provocação do desejo sexual ou qualquer outro tema e assunto relacionado. Ou seja, o sexo é ídolo quando a minha vida gira em torno dele. E basicamente hábitos, gostos, cultura, o que eu consumo de arte ou qualquer coisa parecida, de alguma forma se associa a questões de natureza sexual. E a amplitude disso chega até aos casais casados crentes, que podem adorar o sexo mesmo sendo casados.
Pastor, mas eu gosto de sexo. Não estamos discutindo a satisfação ou a alegria que pode ser gerada pelo ato sexual. Nós estamos tratando do ato sexual como o centro da existência de um indivíduo, seja ele homem ou mulher, casado ou não, aonde todas as suas escolhas e hábitos de alguma forma se envolvem com isso. E aí nesse momento você descobre que o sexo é um ídolo e ele pode ser encontrado em atitudes ou em hábitos nossos que de forma natural ou comum nós nem reconheceríamos nesses hábitos ou gostos características sexuais. Vamos lá, um exemplo bem banal para vocês terem ideia. Quando alguém escolhe tirar uma foto para postar na sua rede social, não importa qual seja ela, e essa foto ela é pensada a criar em você uma imagem atraente ou de desejo, você está cultuando o sexo. Mesmo que a finalidade daquela foto não seja o sexo por si só, ou a prática sexual, quando você tenta de alguma forma criar um personagem atraente ou sexualmente atraente, você está cultuando o sexo. Não, mas eu não estou cultuando o sexo. Talvez não esteja cultuando o sexo, quando a gente enxerga o sexo, a prática, o envolvimento entre um homem e uma mulher. Mas quando você consegue colocar indícios, ou de alguma forma características sexuais no seu hábito, existe uma motivação. E aí que você descobre que o ídolo nem sempre é efetivamente aquilo que você escancara, mas é aquele que de alguma forma define as suas atitudes. E quando a sua atitude é definida por questões presentes no sexo, basicamente os teus hábitos, a maneira que você se expõe e a imagem que você quer ter está de alguma forma entulhada, cheia de ideias sexuais ou de alguma forma sensuais, que fazem com que a imagem do sexo esteja ali. Pastor, mas qual é o problema? O problema é muito simples. Todo o ídolo instituído, ele gera naquele que o adora um comportamento progressivo, ou seja, começamos no ponto 1 e vamos gradualmente nos tornando cada vez mais semelhantes àquilo que nós adoramos. Amém? Aconteceu isso com os cristãos. Depois de um longo tempo, os cristãos foram chamados de cristãos. Porque, com o passar do tempo, características presentes em Jesus estavam cada vez mais presentes nesses seguidores, ao ponto de que aqueles que os observavam viam neles mais características de Jesus do que eles próprios percebiam, porque aqueles hábitos, aquela cultura, aquela natureza estava sendo assimilada, e ao ser assimilada, começavam a definir conduta e comportamento, ou seja, Jesus ficou estampado na pessoa, por conta da exposição contínua à glória de Deus. Quando você enxerga o sexo como o ídolo, características sexuais se tornam presentes e elas vão aumentando a sua incidência. Quanto mais você é exposto a isso, quanto mais exposto a questões de natureza sexual, mais sexual eu me torno e mais o sexo se torna presente na minha vida, seja naquilo que eu faço, seja naquilo que eu falo, na maneira que eu consumo conteúdo de internet, o que eu assisto, o que eu leio e consequentemente define os meus hábitos. Pastor, você está dizendo que o sexo é um problema? Não, eu estou dizendo que idolatria é um problema. E se o sexo é o seu ídolo, adorar o sexo é um problema. Você está falando que nós deveríamos nos abster sexualmente? Se você é solteiro, sim. Se você é casado, não. A Bíblia condena a abstinência sexual para casados, ao ponto de desaconselhar isso. Mas mesmo sendo casado, você transforma o sexo no seu ídolo, a tendência é que esse conceito deturpe a visão sexual que você tem, e você vai começar a perceber isso na relação sexual com a tua esposa, ou com o teu marido. Os teus gostos, desejos, anseios, ambições e vontades vão sendo mudados, e essa mudança pode te levar a lugares que talvez hoje você não acredite que seja possível, mas no decorrer do tempo e no progresso da idolatria ou da adoração, se torne parte de quem você é. E é por isso que conceituar idolatria além das imagens
nos ajuda a reconhecer áreas que talvez estejamos falhando. Pastor, mas eu gosto muito de sexo, eu ainda não entrei no mérito de gostar ou não. A questão é, quando o sexo se torna o alvo central. E por que que o problema é esse? Porque o ídolo, quando se torna o alvo central do adorador, ele começa a consumir todos os seus recursos, e a tendência é que haja um envolvimento cada vez mais profundo com aquilo que é adorado. E aí que você percebe, por exemplo, a gente vai citar esse texto em Romanos, quando há uma citação de Romanos que esclarece a trajetória da degradação, primeiro psicológica, depois comportamental da igreja romana, que começava de uma forma e terminou de uma forma totalmente diferente a partir do conceito sexual. E ali foi colocado de maneira explícita a mudança comportamental que houve, porque eles começaram a buscar a plena satisfação dos seus desejos, e para que isso fosse alcançado, acrescentar costumes, hábitos e atitudes que inicialmente não faziam parte, simplesmente porque a ideia era satisfazer as suas vontades. Mas o desejo é meu, eu não tenho que satisfazê-lo. O problema é quando o seu desejo é superestimulado e alimentado de conceitos deturpados, ao ponto de te levar a fazer coisas que naturalmente você não faria. E aí que você descobre que você é um idólatra, porque você escolhe ferir a si e aos outros ao seu redor, a fim de satisfazer aquele que é adorado. Pastor, mas eu não acredito nisso. Jesus pediu isso. Jesus fala assim: aquele que ama pai, mãe, família e amigos mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, quando apresenta o culto a Ele e o reconhecimento da sua divindade, Ele mostra que todos os que o adoram deveriam de alguma forma abandonar qualquer outro amor a fim de satisfazer exclusivamente a Ele. Quer um outro versículo? A Bíblia diz assim, que todo soldado alistado para a batalha não se embaraça com as coisas desse mundo a fim de satisfazer aquele que o chamou ou convocou. Ou seja, todo servo de Jesus não se prende em coisas desse século ou desse tempo, porque o objetivo central da sua existência é satisfazer a Cristo, ou seja, ele se torna a totalidade da sua vida. Não há como articularmos uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus e acreditarmos que elas podem ser vividas de maneira simultânea. Ou é Cristo ou é nada, ou é Jesus ou é o mundo. Porque todo adorador, isso não é só aquele que adora de forma idolátrica, mas aquele que vive para Jesus, para Deus, ele tem que tornar a vontade do seu ídolo, ou da sua divindade, ou do seu Deus absoluta. Aí você reconhece a verdadeira adoração, e aí você percebe aonde eu quero chegar. Quando eu não reconheço certas práticas como um objeto de culto, eu posso estar de alguma forma assimilando conceitos, hábitos e comportamentos, e gradualmente eu tenho me tornado, nas minhas práticas comuns, um adorador daquilo que eu de alguma forma defini como meu ídolo. E como é o sexo hoje, por isso que uma foto no Instagram pode falar muito mais sobre alguém do que esse próprio alguém imagina que é possível. Se uma pessoa, por exemplo, de maneira até cansativa, busca expor o melhor da sua imagem de uma forma mais sensual, seja ele homem ou mulher, nas redes sociais, qual é a finalidade desse ato? Mostrar o quanto essa pessoa é bonita, ou de alguma forma provocar questões de natureza sexual, nesse caso a sensualidade, que caminham juntos, para que de alguma forma ele se satisfaça. Hoje é uma foto posada, amanhã é uma foto posada mais ousada, no outro dia é um véuzinho com uma luz branda, mas a pessoa já vai estar sem roupa, escondendo mais ou menos o seu corpo. Depois de amanhã é uma foto completamente nu, seja homem ou mulher, para que o anseio sexual seja satisfeito. Nesse caso a pessoa talvez nem faça sexo com ninguém, mas ela já está processando o seu culto e praticando a sua adoração através de um comportamento pessoal, e que pode incluir música, roupa, arte, cultura e uma infinidade de expressões, porque o adorador busca adorar
de forma tão profunda que com o passar do tempo ele se torna o elemento adorado. Abra a tua Bíblia, por favor. Em Levítico capítulo 11, no versículo 45, você vê algo que já está registrado na lei, texto de Levítico, e se torna um amparo legal, ou um mandamento. O texto diz o seguinte: porque eu sou o Senhor, é eu que mando, Jeová, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Primeiro ele diz, eu sou o seu Senhor, é aquele que manda, aquele que governa, que tem todo o poder, e eu faço tudo acontecer. Aqui Deus ele trata de duas características da sua natureza. Depois ele diz que ele fez isso para que ele se tornasse o Deus do povo judeu, o ser divino que deveria ser adorado. E olha o que vem depois: e para que sejais santos, porque eu sou. A partir do momento que eu me torno seu Deus, vocês vão ter que replicar a minha natureza. E se eu sou sua divindade, aquele a quem você adora, você tem que se tornar aquilo que eu sou. E nesse caso Deus é santo, então sejam santos como eu sou santo. Pastor, mas esse texto foi extraído aonde? Foi extraído dentro de uma regra alimentar. O texto do capítulo 11 retrata proibições quanto àquilo que o povo deveria ou não comer. E ele finaliza dizendo que ele apresentou essas regras para que eles não se assemelhassem ao povo estrangeiro, ao povão, ao redor, e pudessem desenvolver a sua natureza. Ou seja, todos os hábitos associados àquele que nós adoramos, acaba se tornando parte de quem nós somos e definindo a nossa identidade. Aí a gente para e faz uma rápida reflexão. A gente, no século passado, é estranho falar isso, houve aquilo que a gente pode chamar de revolução sexual, né? O sexo se tornou uma pauta comum, muito mais livre e aberto. O tema foi sendo explorado gradativamente e o assunto explorado através de todos os meios. Você vê hoje influenciadores digitais, programa de TV, livro, filme, música, arte, pintura, tudo explora o sexo. Porque o sexo, que antes era vedado e até tratado com um certo pudor exagerado, porque não se ensinava sobre o assunto, apenas se vedava o assunto, ele rompeu esses limitadores e se tornou assunto público, virou domínio público. Tudo sobre sexo pode ser dito. Aí você descobre algo, por exemplo, no Instagram, que tem pessoas que fazem, ou no TikTok, uns videozinhos falando só sobre sexo, porque ele é um influenciador sexual, ele quer falar do sexo e ajudar as pessoas a serem sexualmente satisfeitas. O outro indivíduo, que se tornou expert no assunto, também fala do mesmo tema. Aí se você for procurar na internet, num site, numa plataforma de notícias, tem lá o blog sobre sexo. Você vê que o sexo é uma pauta comum e ele está sendo reproduzido continuamente e se tornando um assunto que se fala com a criança e com o adulto sem restrições. O que leva as pessoas a absorverem essa informação, incluí-la na sua construção intelectual e emocional e depois fazer o quê? Se tornar parte dos seus hábitos. No momento que o conceito se torna parte dos seus hábitos, começa um processo escalar, ou seja, o sexo se torna algo necessário. Se você, pai, não sei qual é o grau de intimidade que você tem com seu filho, conversar com ele, é possível que ele saiba hoje, com 11, 12 anos, sobre assuntos sexuais, que talvez você, com a idade que tem, esteja sendo apresentado agora. Porque a pauta sexual para eles é muito mais comum, e eles falam entre eles. Se você conversar com jovens de 10, 11, 12, 13 anos, sobre qualquer assunto relacionado a sexo, e quando eu falo sexo, não é apenas o ato, é tudo que gira em torno.
mandar uma foto, masturbação ou qualquer coisa que se valha desse tema, você vai ver que ele é muito mais receptivo e ele está muito mais disposto a realizar essas práticas do que você. E a gente não está nem falando de critérios estéticos, mais velho, mais novo. Está falando da vontade, porque criou-se dentro da identidade mais jovem que o sexo, para estar completo, ele tem que envolver várias mídias e não apenas o ato sexual por si só. Você tem que postar uma foto depois do sexo deitado com a sua parceira, com o seu parceiro, e postar na rede social, os dois deitados na cama. Durante um tempo atrás virou moda isso. Depois do ato sexual as pessoas tirarem foto. Eles mostravam o corpo nu nem nada. Era a cabeça, abraçado, sorrindo, tipo, acabamos de fazer sexo. E vamos contar para todo mundo que isso aconteceu. Você vê que é normal uma garota, para poder atingir a aceitação e a aprovação, fazer fotos ou de calcinha e sutiã ou nua e mandar para grupos e não para alguém que ela está apaixonada. Não só as mulheres, homens fazem o mesmo. Tiram fotos de alguma forma que provoquem sexualmente aquele que vai ver essa foto e posta com certo orgulho. Eu tenho que ter orgulho do meu corpo. A pessoa não está aprendendo a ter orgulho do corpo dela e se aceitar, se ela é gordinha ou magrinha. Ela na verdade está sendo estimulada sexualmente e de alguma forma ela está quebrando barreiras e limitadores morais que até então não eram quebrados. Por quê? Porque se o sexo é ídolo, e eu posso de forma muito honesta e categórica dizer, para o Ocidente, o maior ídolo que existe é o sexo. Não, e o poder? O poder leva o quê? Me fale o nome de qualquer pessoa muito poderosa que não esteve envolvido de alguma forma em escândalos de natureza sexual. Me fale um político que ascendeu, que também não se envolveu em escândalo sexual. Isso não era incomum. Bill Clinton para frente, eu sou mais velho, Mônica Lewinsky, Bill Clinton, talvez alguns não lembram. A história do charuto se tornou uma prática comum. Você vê presidentes, políticos e governadores dos Estados Unidos, que é um país extremamente cristão, ou a gente pode até dizer conservador, de forma geral, envolvidos em questões que até então não eram comuns, porque o padrão era marido, família perfeita. Hoje não. Hoje você vê uma atriz que fez parte de um seriado que eu assisti na minha infância, Smallville, envolvida em um culto de sexo, com várias pessoas importantes, da TV, do cinema e dos meios de comunicação. Por quê? Pastor, mas quer dizer que isso não existia? Na verdade, quer dizer que isso se tornou parte tão comum do nosso cotidiano, que ele tem ganhado proporções e tem sido definido como o padrão comportamental correto. Você é pai ou mãe de um jovem, pré ou adolescente, pergunta para o seu filho como é ele se assumir cristão junto aos seus colegas e dizer que ele é virgem e que ele só vai fazer sexo depois de que casar. Pergunte para o seu filho e para a sua filha a pressão que ele recebe no colégio por ter tomado uma decisão em obedecer os mandamentos e apenas ter relação sexual depois do casamento. Você já não percebeu que para eles é uma tortura contínua escolher esperar? Porque todos os outros que foram de alguma forma ensinados pelo meio de comunicação e pela cultura vigente pensam o oposto. A questão não é se você fez sexo, a questão é se você já fez sexo com dois ao mesmo tempo. Ah, é? É. Não, pastor, é. Pode ter certeza que essa é a questão. A questão é se você já teve relação sexual homoafetiva, mesmo sendo hétero, apenas para experimentar qual é a sensação, para que você possa ter uma opinião sobre o tema. Porque a desconstrução do conceito de sexo tem sido feita desde a Revolução Sexual, porque para o Ocidente o sexo é um ídolo.
Eu não acredito. Tá bom, me fale quais são as 10 músicas mais tocadas em todas as rádios e me diga qual delas não fala sobre sexo. Fique à vontade. Faça uma pesquisa no Google e procure. Apesar de a gente ter o Covid como um tema bem forte, faça uma pesquisa do Google, os 10 temas mais pesquisados no Google, e me fale se o sexo não está lá entre uns. Durante muito tempo, a pesquisa sobre sites pornográficos foi o elemento mais pesquisado no Google. Não porque as pessoas estão curiosas, as pessoas não estão curiosas para saber sobre sexo. As pessoas estão buscando uma forma de satisfazer os seus desejos. Pastor, mas é o desejo delas. Se você esteve nas primeiras pregações, um ídolo não é necessariamente uma imagem. Um ídolo é a expressão dos desejos internos do ser humano. E se você já leu ou assistiu aquele seriado, não aconselho ao seriado. Deuses American Gods, deuses americanos, você vai ver que os deuses, na verdade, são expressões do desejo interno. E agora me fala, qual é o desejo interno do ser humano? Aquilo que a Bíblia chama de concupiscência, ou desejo da carne. Se esses desejos comandam as suas vontades, eles são ídolos. E a construção da cultura ocidental é amparada no sexo. Que garota não se sentiu tentada a colocar uma roupa um pouco mais decotada, um sutiã que apertasse para que o seio ficasse mais proeminente e de alguma forma postasse uma foto, fingindo que estava mirando no rosto, mas a cabeça da pessoa está lá em cima da foto e o peito dela está no meio da foto? Você nunca viu fotos assim? De pessoas que você gosta, de pessoas que você sabe que é de boa família, até tem uma boa reputação. Por que essas pessoas fizeram isso? Será que elas surtaram? Será que elas ficaram loucas? Será que ela é uma falsa? É uma coisa aqui, na rua é outra? Não, é porque a construção cultural dela é baseada na religião. E antes que você pense diferente disso, mesmo que o Estado seja laico, e ele é, todos os padrões estão baseados na profissão de fé majoritária de uma nação, ou é apenas na minha Constituição que está escrito lá sobre Deus? Você começa a perceber que a religião majoritária define comportamento, legislação, regra, conduta. E se o sexo se torna o ídolo, ele se torna a religião majoritária. Principalmente no Brasil a gente percebe isso. E o que acontece? Tudo o que gira em torno acaba de alguma forma prestando culto ao ídolo da religião majoritária. E eu vou dizer de forma bem honesta, no Brasil a religião majoritária, no Ocidente de forma geral, é o sexo. Todas as pessoas vivem em função disso, de alguma forma são escravizadas e nem percebem, porque nas suas mentes o sexo é apenas mais uma parte da sua rotina, quando no fim toda a sua rotina é definida por esse comportamento. Ou é à toa que existe um site, uma rede social que ajuda a casais casados se encontrarem, seja para swing, seja para traição. Ou existe uma plataforma de encontros que te ajuda a encontrar alguém que quer ter sexo sem compromisso, porque o sexo tem que ser de alguma forma satisfeito. Se você encontra uma plataforma que te ajuda a fazer sexo sem compromisso, ajuda casais a atraírem um ao outro, fazendo encontros de alguma forma protegidos, escondidos com outras pessoas casadas, ou no caso swing, troca de casais, é porque existe de alguma forma uma força majoritária definindo comportamento e conduta. E isso é o que? Religião. Só que se o ídolo adorado não é Deus, que nos transforma de dentro para fora e altera a nossa composição, nós nos tornamos escravos de um Deus tirano, de um ídolo tirano, de uma divindade tirana, que rouba de nós tudo aquilo que Deus nos deu. E a melhor forma de você degradar um indivíduo é sexualmente, porque ali se perdem todos os libidos e todos os sensores morais e todos os impedimentos, e isso está acontecendo debaixo dos nossos narizes e nós não compreendemos. Levítico 19:2,
Pastor, você vai ler o mesmo versículo? Vou ler, mas é em outro texto. Diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou. Agora leia o resto do texto. Ele começa a apresentar regras morais e de comportamento, ou seja, essas regras acabam nos movendo em direção àquele a quem nós adoramos, ou seja, nos tornamos a imagem e a semelhança do Deus que nós adoramos. Amém ou não? Você pode não concordar, mas é verdade. Quer um outro exemplo histórico? No período imperial dos reis, na monarquia, não apenas na Idade Média, que é o que a gente mais conhece lá na Europa, mas onde teve rei. Você sabia que quando o rei não tinha ninguém para ser o seu representante, ele construía uma estátua dele mesmo e colocava nessas regiões para representar a sua autoridade? Porque todo aquele que exerce governo tem que de alguma forma manifestar a sua autoridade por meio de algo palpável e visual. O sexo tem se tornado o ídolo máximo da cultura ocidental, e eu posso dizer, eu vejo isso escancarado. Nós temos templos de adoração ao sexo, nós temos culto ao sexo, nós temos até hino de louvor ao sexo. Ou você nunca ouviu um funk proibidão? Mesmo que você não ouça na sua casa, passando com o carro do teu lado, vem sentando, vem plantando bananeira, vem pulando, vem de qualquer jeito. A música não está falando sobre uma mulher que se apaixonou por um cara e teve uma noite de sexo. Na verdade, só está falando do sexo. E nesse caso tinha que ter uma mulher e um cara. Se não precisasse, eles iam falar do negócio sem ter que colocar os dois personagens. É um ode, é uma poesia, é um poema, é um hino de adoração ao sexo. Pastor, mas eu acho que você está sendo demais. É a manifestação da cultura da favela. Se você já morou na favela e já andou na favela, eu vou te dizer um negócio. Você vai ouvir lá mais Cassiane, Corim de Fogo estralando no último do que a adoração ao sexo. Você vai ver na casa das irmãs de coque lá 500 graus de puro fogo, sandirei, baixei as mulheres. Porque essa é a música das zonas periféricas do Brasil, que por conta da condição financeira extremada, falta de recurso, encontra no Deus verdadeiro a sua única fonte de esperança, e eles tocam louvor lá e tem que ouvir, e no último, vai se converter com louvor, irmão. Você acha que é só o funk aqui, ó, tem Cassiane, tem, sei lá, Lauriette, só os louvor de fogo, melhor que os worship, esses daqui faz mesmo diferença. Então não vem me dizer que funk é cultura da periferia, que é o que eles vivem. Não é, é o que eles querem que nós acreditemos. Porque está vendo o que? A massificação, a pregação, o evangelismo em direção ao Deus do sexo. Porque querem, no fim, que todos assumam a imagem e a semelhança do sexo, nas suas diferentes vertentes. Ou só eu que comecei a perceber algumas movimentações, e eu vi isso em uma plataforma, um jornalista discordou e o outro concordou, que nós deveríamos rever a liberdade sexual dos jovens, dando a eles mais autonomia, até para se envolverem sexualmente com pessoas mais velhas e adultas. Por que estava lá em uma plataforma importante do Brasil? Porque essa discussão já está acontecendo. Pastor, você é teórico da conspiração? Não, é só fazer uma análise social simples. E nem sou antropólogo, nem cientista social, não preciso nem ir para a faculdade para entender que esse fato está acontecendo. E a razão não é uma construção meramente cultural, porque, sei lá, dominação do partido XYZ. É porque existe a constituição de um ídolo. E como eu já disse, a religião majoritária define o hábito da maioria. Se o Brasil está sendo formado dentro de uma imagem estritamente sexual, e eu e você estamos sendo vítimas disso, é porque o sexo e todas as compulsões sexuais estão se tornando o Deus do Brasil, logo o ídolo máximo, e por consequência o fator determinante para a cultura,
para a arte e para todo tipo de manifestação comportamental, porque no fim, o que o ídolo quer é que os seus adoradores se tornem quem ele é, e se tornem a sua imagem, a sua semelhança. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou a imagem e a semelhança de Jesus, sejam vocês também. Esse conceito era comum, e dentro da cultura brasileira a gente tem de fato a percepção que o sexo é esse ídolo. Pastor, mas como isso acontece? 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33. Toda a construção intelectual, ou a formação da sua mente, dos seus costumes e hábitos, é produto do que você consome. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Em algumas versões mais modernas, em adaptações mais modernas desse texto, é um pouco pior. O texto diz assim: não vos engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não é nem sobre conversações, porque o texto antigo, ou o texto bíblico mais tradicional, usa a conversação, ou seja, não fale sobre coisas que podem te corromper. Versões mais modernas já substituem o conceito de o que você fala sobre aonde você se insere, porque dependendo do lugar onde você se insere e ao que você é exposto, de forma gradativa novos hábitos serão adotados. Que é uma outra coisa pior? Vendo uma plataforma jornalística, eu vejo todos os dias, eu entro nesse site para ler jornal, porque eu não compro mais jornal impresso, eu leio, e está se tornando meio complicado ler jornal, porque tem tudo viés ideológico agora. Mas eu estava lá procurando alguma matéria interessante e lendo mais ou menos sobre coronavírus, que era o que eu estava pesquisando. Pelo terceiro dia seguido, estava lá no cantinho, na primeira parte do jornal: casais adotam o casamento livre. Era matéria sobre um casal. No outro dia, o casamento livre está se tornando um hábito de sucesso para os novos casais. Aí a terceira matéria: casamento livre é um escape e restaura casamentos. Basicamente assim. E o que gira em torno do que é casamento? O que é casamento livre, pastor? Eu posso ir na academia sem pedir para o meu marido, sem pedir para minha esposa, jogar bola de segunda com a galera da igreja, sem ela me cornetar? Não, a ideia é: você pode fazer sexo com quem você quiser, sem que isso se torne adultério, porque você tem o direito de satisfazer sexualmente os seus desejos. E se sua esposa ou seu marido não conseguem completar a satisfação desse desejo, é porque você precisa de uma outra pessoa que vai corresponder a áreas da sua sexualidade que o seu marido ou a sua mulher não são capazes. Ou seja, se satisfaça. Comece a falar com o seu marido sobre isso. Converse com ele. Tem um casal, alguém, cada um sair na night para transar com outras pessoas, não tem problema. Aí vocês voltam para casa, cuidam dos seus filhos, se amam. É a vida. As coisas mudaram. Se satisfazer é a base de todas as buscas humanas. Então você tem que estar satisfeito. Você começa a perceber que existe essa construção. E se existe, é porque existe uma reconstrução comportamental, uma padronização. Pastor, mas você está batendo muito em cima disso. Sabe por que eu estou batendo em cima disso, querido? Porque a Bíblia já falava sobre isso no texto de Romanos. Olha para você ver. Romanos capítulo 1, no versículo 24, a gente vai ler até o 28. O texto, no início, ele fala sobre a negação da divindade de Cristo, da ação vicária, da vida após a morte. Tem um monte de questões lá. E aí começa a falar, quando a pessoa fica soltinha e acha que Deus não existe mais, aí começa a ficar ruim. E olha a descrição: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou as idolatrias dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Até aí não falou muito, apesar de já fazer uma descrição geral de que o negócio não estava bom. Mas vamos ler agora o processo.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Primeiro começaram a relativizar a mensagem, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Começaram a servir homens do que o próprio Deus. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Sabe do que esse texto está falando? Não, sexo anal, por exemplo, não é lesbianismo, é a mulher usando uma outra parte do seu corpo, diferente do que era para poder se satisfazer sexualmente. Tá bom, os homens começaram a se envolver com as mulheres de outra forma. Beleza, pastor, até aí a gente corrige. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, deixando de se envolverem com as suas esposas, e depois de propor questões sexuais diferentes, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Fazer sexo com mulher já não era suficiente, vamos fazer entre nós para ver o que acontece. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Eles começaram a ter comportamentos progressivos e cada vez mais distantes do que era originalmente a prática sexual entre um homem e uma mulher. Por quê? Todo ídolo, como eu já falei no início, vai pedir mais para você. Se o sexo for o seu ídolo, não adianta você me dizer: ah, eu gosto de sexo, eu sou louco por sexo. Normalmente o homem faz isso para poder provar a virilidade dele. Eu sou macho, minha mulher não tem sossego comigo. Acho que o que mais se incomoda a sua mulher é a toalha que você deixa em cima da cama, e não a baguncinha que você faz na cama com ela. Mas enfim, homem gosta de dizer que é machão. Aí o cara vem com essa prova de virilidade, começa a falar que é obcecado por sexo, só pensa em sexo. Daqui a pouco ele está pensando em sexo no trabalho, aí a mulher não está ali, então ele vai para pornografia. Depois ele vai para uma outra prática, e você vai circundando esse indivíduo. Daqui a pouco você vai ver ele no prostíbulo, com outra mulher, com outro homem, com 2 homens, com 2 mulheres, com 4 homens, na orgia, numa bagunça, porque é progressivo. Pastor, por que é progressivo? Porque toda a experiência espiritual é de imersão. E eu posso dizer que a idolatria, mesmo que seja relacionada a um comportamento e não a um ser espiritual, ele seguirá o mesmo padrão, ele será imersivo. Ou seja, você vai se lançar e vai no mais profundo. E aí você vai querer descobrir coisas. E nesse processo de descobertas, você vai se dando cada vez mais a satisfação do seu desejo, e você se distancia gradualmente de quem é Deus. Simplesmente porque você definiu um ídolo para a sua vida. Poxa, pastor, eu esperava mais de você para você me convencer melhor. Nem dá para fazer isso num culto. Mas vai somando 3 pregações e hoje a gente só está falando de sexo. Você vai ver que o contexto fecha. E a gente começa a ser alertado. Ah, então vamos quebrar a televisão, vamos destruir tudo, vamos ir para o meio da floresta. Não é isso que eu estou te propondo a fazer. Eu estou querendo que você, no mínimo, analise quem você é, aquilo que você consome e como você tem vivido. A maneira que você enxerga, nesse caso o sexo, que particularmente, como eu já falei, é o ídolo máximo do Ocidente. Tudo gira em torno do sexo. Por que um cara quer ter um carrão? Porque ele gosta de dirigir. Mentira. Porque ele vai pagar de gatão com um carrão, e as mulheres vão dar em cima, e ele vai sair com um monte de mulher. Porque quando o cara gosta de carrão, ele envelhece e começa a olhar para os carros antigos. Fala, eu quero ter um Fusca, quero ter um Opala, quero ter um Chevette. Aí você vê que o cara gosta de carro. Mas quando o cara quer pagar de meninão, andar de carrão, pá, é porque ele quer ser o cara. Ele quer reafirmar sua masculinidade de ter algum benefício sexual. Por que o cara... Eu não sou contra, eu até acho necessário. Mas por que o homem e a mulher hoje estão tão preocupados em deixar os seus corpos sarados? Porque eu quero saúde. Quem quer saúde
primeira coisa que faz é mudar o seu hábito alimentar. A segunda coisa que faz é ir na academia. E a última coisa que faz é postar foto para colocar no Instagram. Se você, a primeira coisa que faz é ir na academia, tirar foto que emagreceu e postar, não é saúde. Me perdoe, não é saúde. Não, você está dizendo que eu sou promíscuo? Não, eu estou dizendo que você já foi contaminado pelo Deus que é majoritário no Brasil e que você já aderiu aos conceitos de hábito de comportamento. Aí, pastor, você está me julgando? Tô. Mas pode? Pode. Pode não, a Bíblia condena. A Bíblia nunca pediu ninguém de julgar ninguém. O que a Bíblia não permite é que você só julgue os outros e não se julgue. Mas se você se julga e julga os outros, ok. Se você não se mede e mede os outros, está errado. Mas se você se mede e mede os outros, ok. Porque da mesma forma que medir-te será medido, da mesma forma que julgar-te será julgado. Tire primeiro a trave do seu olho, primeiro, depois o cisco do seu irmão. Analise a si próprio e depois analise o seu irmão. A Bíblia nunca falou que você não pode julgar. A Bíblia só diz que você tem que estar preparado para receber julgamento. Mas só que se você se julga e aceita e recebe o julgamento de terceiros, relaxa. Isso não é julgamento, é exortação, irmão. E essa calça rasgada aí? Foi pular o arame, o que aconteceu? Você está me julgando que eu estou com a calça rasgada? Não, eu só estou perguntando. Se foi na boa, porque você estava, sei lá, fugindo do cachorro, beleza, mas estava por outra razão, e aí, qual que é? Exortação. Exortação é questionar um pecado. Julgar é dizer, você vai para o inferno porque sua calça está rasgada. Então esse conceito de julgamento adulterado por pessoas fracas, que querem se proteger e dizer, ai meu Deus, ninguém pode falar de mim nada, porque eu sou santo, que eu sou perfeito, e ninguém tem direito, só Deus me julga. Eu acho melhor você me deixar te julgar e os irmãos, para que quando Deus for te julgar, você já esteja de boa, porque daí você não vai para o inferno. Porque se você só for julgado por Deus, talvez não dê tempo para você se arrepender e mudar de vida, aí você vai para o inferno, aí não vai dar certo. Aí pastor, é assim? É assim. Porque a Bíblia pede para a gente se exortar. A Bíblia pede, se você vê um irmão em condição de pecado, vai lá e fala com ele. Senão você se torna participante do pecado do seu irmão. Então a Bíblia não condena. A gente só tem que fazer isso em amor e de forma sábia, correta. E fazer amor não é, em amor não é, ai Evandrinho. Não, ô Evandro, estou preocupado com você, pô. Você está tomando umas lá no bar lá, com 3 minas, bebendo, não sei o que lá. Não, que é isso? Não era eu não, meu. Misericórdia. Amém. Não era você? Não era? Então beleza. Acabou. Isso é exortação bíblica. Só para ficar claro, para não ficar aí chorando. O pastor está falando demais. Antes eu dissesse demais, para a gente sofrer de menos. Gênesis 39, no versículo 7 até o 10. Abre a tua Bíblia. Amém, querido? Nunca mais vem nessa igreja, não sei o quê. Tá bom. Não precisa mais vir, mas pelo menos você já ouviu hoje, vai ser obrigado a carregar isso para o resto da vida. Então, quando você for para o julgamento, você vai ser comprometido com essa palavra que você ouviu. 39, do 7 até o 10. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Logo, o comportamento sexual, ele não é exclusivo de homens. Na verdade, é caracterizado sempre na vida de alguém que está em uma posição superior. E aí você descobre o quê? Que poder tem relação com sexo. Nesse caso é a mulher do Potifar, que era a chefe de José. Quem foi para cima de José? Foi a mulher. Ah, mas era porque José era lindo demais e irresistível. Na verdade não. A mulher estava em uma posição superior, ela curtiu José e entendeu, eu estou acima de José, logo José tem que me satisfazer, e eu quero fazer sexo com ele. Ela se vê no direito de ir até ele. De alguma forma, isso aqui seria crime hoje. Não existe o crime de estupro, mulher não estupra homem, não faz parte do Código Penal. Só o homem que pode ser condenado por estupro de fato. Mas aqui a gente já enxerga o comportamento sexual, normalmente presente no chefe que vai lá e de alguma forma assedia a secretária. É um assédio de natureza sexual e movido pela posição de superioridade em uma
nação ocidental que tem o capitalismo como padrão, isso também não é restrito ao capitalismo, em qualquer segmento onde existe hierarquia e posição de poder, existe assédio, seja ele do homem ou da mulher. E hoje as mulheres também são assediadoras como os homens, talvez não proporcionalmente, em volume, em número, mas existe o assédio presente nas mulheres. E eu fiz questão de usar o texto de José para deixar claro isso, que até a Bíblia já registra. Então não quer dizer que é apenas masculino, mas nesse caso eu não quero falar que a mulher assedia. O poder dá ao indivíduo a ideia de que todas as suas vontades sexuais podem ser satisfeitas. Ou seja, poder e sexo estão envolvidos. Então me diga, é o sexo que está servindo ao poder ou o poder que está servindo ao sexo? É o poder que está servindo ao sexo. Quem que é o ídolo aqui? O sexo. A mulher do Potifar entendia que ela podia satisfazer suas paixões sexuais, e José era obrigado a ceder. Provavelmente era uma prática que ela já adotava com outros servos. José não foi o primeiro, isso já se repetia sucessivamente em outros momentos. José foi apenas o novo, mas já era algo comum. Vamos continuar lendo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. E quando fala vedou, ele fala: você pode fazer tudo, menos sexo com ela. Só, ele foi bem direto. Você pode usar o que você quiser da minha casa, menos a minha mulher. Minha mulher só eu que uso. Você não pode. Quando fala vedar, é proibir, nesse caso, é especificamente sexo. Ele poderia conversar, trocar ideia, normal, só não poderia se deitar com ela. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, a mulher ficava falando na cabeça de José, e José foi firme. A gente conhece a história. Depois ela tenta mais uma vez e ele foge, e aí ele vai preso de novo, mas depois Deus o honra e ele assume uma posição superior àquela que ele estava como o segundo dentro da casa. Ele se torna o segundo governante de todo Egito, apenas abaixo de Faraó. Lembrando que Potifar não é Faraó. Potifar é Potifar, Faraó é Faraó. São indivíduos distintos. Meu Deus. Quando eu entendo isso, e eu espero que você tenha entendido, você vê a necessidade de uma quebra do quê? De governo, e uma quebra de pacto de adoração, podemos chamar assim. Você vai ter que romper com isso. O texto de Romanos também, no capítulo 6, no versículo 12 ao 18, começa a tratar da maneira que os romanos deveriam se comportar, e essa quebra de pactos, essa quebra de domínios e essa libertação que nós devemos receber nos nossos corpos no que diz respeito a sexo. Para ficar claro, se você já veio num culto de casais e é casado, inúmeras vezes eu estimulei os casais: tenham momentos de intimidade, façam com que isso seja rotineiro, se amem, estejam juntos, desfrutem da bênção que é o sexo. Desfrutar da bênção é algo que Deus te deu, mas não corrompam aquilo que Deus te deu. O problema está no ato de corromper o que é sagrado. Porque não adianta a gente começar bem e terminar mal. Não adianta a gente receber algo que é dos céus e tornar aquilo profano e mundano, por negligência nossa. Então você vai ter que tornar o seu corpo cativo à vontade de Deus e do Espírito, e quebrar toda a adoração que você faz ao sexo, porque ele é, como eu já falei, o ídolo máximo do nosso tempo. Vamos ler o texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade.
mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele está falando sobre o que o seu corpo é capaz de produzir, e nesse caso até trata do sexo como um instrumento de justiça, lógico, marido e mulher. E todo o seu corpo, para você não se dar violência, matar ninguém, bater em ninguém, fazer nada que corrompa a verdade de Deus, mas use todo o seu corpo como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não entenda esse texto errado. Você não está debaixo da lei, então faça o que você quiser. Não, você está debaixo da graça, então faça aquilo que o Espírito Santo te manda. Porque aquele que está debaixo da graça não recebe a lei como padrão moral. Aquele que está debaixo da graça é conduzido pelo Espírito. Ele é o responsável por estabelecer a regra moral. Não é porque você pode, agora a lei não me domina, eu faço o que eu quiser. Muito pelo contrário. Porque a lei não domina a carne, apenas o Espírito Santo domina a carne. Amém ou não? Estamos juntos, querido? Amém? Vamos continuar lendo. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não vem inventar história. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Defina o seu ídolo e você vai satisfazer a vontade dele. Defina quem é o seu Deus e você vai fazer a vontade dele. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aí você vê que eles recebem a verdade e praticam essa verdade por vontade própria, ou seja, de maneira voluntária. E libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Obedecer é um ato voluntário, romper é um ato voluntário. Você vai ter que fazer essa escolha, você vai ter que tomar essa decisão. Eu não sei como é que você está dentro dos assuntos de natureza sexual, querido, e até não me diz respeito, porque é algo próprio, mas eu gostaria que você entendesse. Você está sendo soterrado por conteúdos sexuais e você está sendo convencido disso. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com casais, de ministrá-los, não é incomum eles reclamarem do sexo. E às vezes não é nem a falta, é a forma. Aí eu vejo casais fantasiando que o homem é outro cara tentando fazer sexo com a mulher dele. Eu não sou o João, eu sou o José. Vem aqui, eu te vi passando na rua. Ou a mulher fantasia outras coisas para satisfazer o seu marido. Pastor, mas isso é errado. Se você começa a ter que colocar aditivos para que o sexo seja bom, há um problema. Se você começa a ter que, não, eu quero colocar um monte de coisa aqui porque o sexo com a minha mulher já está ruim, provavelmente seu coração se corrompeu. Você já está desejando a mulherada toda, e aí você não vai querer mais a tua mulher mesmo. O problema não está na sua mulher se ela ficou gordinha ou magrinha. O problema está em você. O mesmo a esposa. Eu vi 50 tons de cinza, eu vi 50 tons mais escuros e eu quero aquilo para mim. Se o problema é apanhar, entra no esporte box, sei lá, apanha e volta para casa feliz com o marido. Se apanhar é a questão, está resolvido. Mas não, é o fetiche sexual, é toda a construção de dominação. Você começa a perceber, meu marido não é mais o mesmo. Lógico, você casou com ele com 21, agora ele tem 60. Você queria que ele fosse o meu meninão de 21, nem tomando hormônio dá, eu acho. Reposição hormonal. Não vai mudar nada. Só dá uma melhorada, mas vai estar, envelheceu, você também. O sexo, ele tem que ser o estado completo da satisfação do casal.
aonde se contempla a união, e não onde dois mortos de fome se encontram como se estivessem indo para o rodízio e tentam comer o máximo de coisas possíveis para se sentirem satisfeitos. O sexo cristão é igual restaurante chique, é a qualidade do que está no prato, é a melhor carne, é o melhor tudo. Não sei se você já foi em restaurante chique. Se você já foi, você me diz, porque eu nunca fui, então eu não sei, mas eu vejo nos filmes e vejo nas fotos. É normalmente um prato desse tamanho, com um negócio desse tamanho, até some dentro do prato. Mas se você for ver, paguei R$1.000 para aquela quantidade de comida. A carne é daquele wagyu, aquele boi japonês lá, que para você comer a carne do boi você tem que dar um rim seu para um bife, porque o negócio custa quase R$1.000, um contrafilé, um bagulho surreal. Mas essa carninha é a carninha, esse é a tal coisa, e você vai desfrutar. Você não está indo no Ninos, igual meu amigo vai aqui em Caraguá, Pedro, que o negócio é quantidade, esquece, vou arrebentar de comer. O sexo cristão é qualidade. Você vai desfrutar da tua mulher, você vai desfrutar do teu marido, você vai celebrar a beleza, você vai celebrar a história, você vai celebrar a dedicação que o seu cônjuge tem de te satisfazer. Porque no sexo cristão bíblico, o homem está comprometido em satisfazer a mulher, e a mulher o homem. Não é que ele vai fazer umas loucuras lá, aceitar um cara a mais na cama, ou a mulher, não. Ele vai dar o corpo dele, ele vai buscar satisfazer a sua esposa, ser carinhoso, satisfazê-la sexualmente, e vice-versa. Mesmo que seja um prato desse tamanho com uma carninha desse tamanho, mas vai ser a melhor carninha que você vai comer, filho, na face da terra, porque o preço ali foi alto. A qualidade é incomparável. Nós tínhamos que ver o sexo cristão assim. Não, mas eu estou com fome, meu negócio é quantidade. Você nunca vai estar satisfeito. Se para você o negócio é comer qualquer coisa, bastando que seja em grande volume, o seu casamento vai ser uma droga, sua vida sexual vai ser uma porcaria, você nunca vai estar satisfeito nem com a sua mulher, nem com o seu marido, e você vai procurar gente para fora, você vai inventar história, vai fazer um monte de presepada, porque a sua mente se corrompeu, e você não entendeu. E ao acontecer isso, me perdoe, eu acabei de dizer que você serve ao sexo, ele é o seu ídolo, ele é o seu Deus, e a ele é quem você tem buscado servir e satisfazer, e não a Deus, o Deus verdadeiro. Então entenda isso no nome de Jesus, e coloque o seu corpo cativo, a sua vontade cativa, e celebre, desfrute, deguste, saboreie aquilo que Deus te dá, e quebre de uma vez por todas todo vínculo, pacto, relação que você tem com o ídolo chamado sexo. Então pare de falar, música secular não tem problema, pastor. Se você fosse me ouvir falar que você estava ouvindo Tom Jobim, dependendo da música, eu até concordo, mas você vai falar que está ouvindo o MC fulaninho, porque a música é do Brasil, eu tenho que valorizar, me perdoa, você não está fazendo nada, você está consumindo louvor do sexo, você nem sabe que você está com esses problemas aí, psicológico, sexual. A mulher falando, senta, 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 não para de sentar. Aí você vai chegar lá e vai falar, amor, não vai dar certo. Mulher ficou cuidando do seu filho, tem uma criança no colo o dia inteiro. Se você falar para ela sentar, vai sentar, não vai levantar mais. Ela senta e fala, não levanto, misericórdia, estou com as costas doendo. É isso que vai acontecer. Então para de viajar. Estou querendo quebrar o gelo que vocês estão com uma cara de tenso. Para, faça da forma bíblica, celebre de forma correta. Não, mas é para poder começar meu dia. Eu tenho um monte de música pra cima, cristã, você não precisa começar com as coisas nada a ver. Ah não, eu vou ouvir aqui para me chegar animado para encontrar com meu marido, com a minha mulher. Na verdade, se você ficar ouvindo aquelas músicas de funk, chegar em casa, você vai ter depressão, porque a sua mulher e seu marido não vão fazer igual a musiquinha. Aí você vai ficar na expectativa, hoje vai, o negócio vai abalar a estrutura. Se eu estou morando num apartamento, o pessoal acha que é terremoto. Não vai.
para. Ai, pastor, que vida chata de crente. O problema é que você não aprendeu a comer caviar. O seu negócio é comer o bagre ali do rio, aqui do lado, tudo sujo, não importa. O importante é que tem 10 bagre. Prefiro comer um pouquinho de caviar do que 10 bagre, particularmente, porque existe muito mais valor naquilo do que nos 10 bagre que eu peguei ali. Esse deveria ser o nosso entendimento, mas a nossa mente foi deturpada e a gente, sem querer, num país onde majoritariamente adoram ao sexo, nós já estamos caminhando em direção a ele, sem percebermos, e já estamos produzindo adoração a ele, até sem a gente fazer isso conscientemente, sem a gente querer. Então está na hora de ser liberto disso no nome de Jesus e quebrar de uma vez por todas a idolatria sexual. Amém, queridos? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus.